Bom dia a todos. Cumprimento meus pares, cumprimento o ilustre representante do Ministério Público, cumprimento os advogados, os servidores que estão conosco, que estão online, o doutor Tarcísio, o desembargador Tarcísio, que está em atividade do Coleov, no estado de São Paulo, e vai participar também da nossa sessão de hoje. Nós agradecemos a disponibilidade para nos ajudar na condução desta 9ª sessão ordinária, que eu declaro aberta, rogando a Deus que nos abençoe e nos inspire nas decisões. Inicialmente, eu vou fazer uma breve explanação. Eu só queria saber da nossa linguagem de Libras, tá? Não, é na próxima semana. Não, ia ser nessa sessão do pleno. Não está, não. É porque ia começar hoje. É só um instantinho. Que nós iríamos hoje dar início à tradução simultânea dos julgamentos do tribunal. Está online. Não, doutor Tarcísio. Não, o tradutor de Libras. O tradutor de Libras está online. Ah, tudo bem, então. Então, hoje, que é o Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência, dia 21 de setembro, e neste dia nós iniciaremos simultaneamente nas sessões de julgamento, seja do pleno, seja das turmas, o trabalho de tradução da linguagem brasileira de sinais. Então, só fazer uma breve exposição. Os intérpretes participarão virtualmente dos julgamentos, que serão simultaneamente transmitidos pelo canal do Recording in progress. TRT 23 no YouTube. A iniciativa tem como fundamento as resoluções 215 de 2015 e 401 de 2021 do CNJ, as quais dispõem sobre o desenvolvimento de diretrizes de acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência nos órgãos do Poder Judiciário e de seus serviços auxiliares que regulamentam o funcionamento de unidades de acessibilidade e inclusão. Nesse sentido, vale citar também a Resolução 218, de 2018, do CSJT, que dispõe sobre o uso da Libras no âmbito da Justiça do Trabalho, do 1º e 2º graus, para atendimento de pessoas surdas ou com deficiência auditiva. Ressalto que a medida, ora inaugurada, soma-se às demais ações implementadas pelo egrégio TRT 23 para assegurar a acessibilidade a pessoas com deficiência, citando-se como exemplo a capacitação dos servidores, a adequação do site e a utilização do aplicativo VLibras, ferramenta que permite a tradução do conteúdo da página em Libras por meio de uso do software específico. Por fim, ressalto que a implementação dessas ações se deve, em grande parte, à sensível e zelosa atuação dos membros do Subcomitê de Acessibilidade e Inclusão do TRT 23, a quem rendo os merecidos elogios pelas atividades realizadas nos últimos anos. Assim, neste dia em que se comemora o Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência, que marca a construção de mobilizações e reflexões para a inclusão social de pessoas com deficiência, importante essa iniciativa que ora colocamos em prática. Sem dúvida, a inclusão é um dever do Estado, da sociedade, das empresas e, por conseguinte, de todos nós. Nós que fomos
criados e crescemos em meio à cultura da exclusão, eu digo isso os mais velhos, né? Tenhamos no presente a humildade de saber que precisamos dar um passo adiante e não um passo atrás, para reconhecer que estamos falando em direito à igualdade. Constituição Federal, artigo 5º, caput. Todos nós somos iguais. E para sermos iguais, precisamos assegurar o direito à igualdade de oportunidades. Então, declaro aberta a sessão e coloco, né, essas palavras que possamos, na semana que vem, que nós vamos fazer a Semana da Acessibilidade e da Inclusão no TRT 23, né, todos estão convidados a participar de forma ativa. Não havendo mais declaração, então passamos aos processos retirados de pauta. Não há, então vamos para a sustentação oral. Tem alguma inscrição? Também não tem. Pauta 2, que eu sou relator, eu vou passar a presidência para o desembargador Tarcísio, se for possível. Tá, ele está aí. Bom dia, presidente. Meus cumprimentos, desembargador Tarcísio. Está me ouvindo, presidente? Estou perfeitamente. Correto. Cumprimento Vossa Excelência, especialmente pelo lançamento de mais esse serviço de acessibilidade aos cidadãos, nesta data memorável. Cumprimento os colegas, advogados, servidores, e passo a palavra à relatora. Aliás, ao pregão, o pauta 2. Pauta 2, mandado de segurança 72, dígito 20 de 2003, relator desembargador Paulo Barrio Noevo. Apenas para anunciar o resultado, admito a ação mandamental e concedo em parte a segurança pretendida, confirmando a liminar anteriormente deferida. Não há divergência? Não. Então, o resultado que se proclama nos termos do voto do relator. Devolvo a palavra ao presidente. Obrigado, desembargador. Os destaques. Pauta 5, agravo regimental 180, dígito 49 de 2023, relatora desembargadora Elinei Veloso. Desembargadora Elinei. Presidente, há uma divergência que foi apresentada pela desembargadora Adenir e eu peço vênia para não acolher. Desembargadora Adenir, quer usar a palavra? Não, presidente, já consignei aqui os termos da divergência, eu não vejo necessidade. Eu vejo aqui que o desembargador Aguimar e a desembargadora Eleonora já registraram voto no sistema, acompanhando a minha proposição. Eu também acompanho a relatora. A divergência? Só da desembargadora Só a Adenir. minha. Só a minha. A relatora, tá. Então tá. Então, por maioria, vencida a desembargadora Adenir, dos termos do voto da desembargadora Elinei Veloso, relatora. Próximo. Presidente, acho que não há mais nenhuma divergência. Não. Senhor presidente, eu lancei ainda há pouco uma pequena divergência no pauta 3. Pauta 3. Então, chama a pauta 3, eu não tenho anotado aqui, não. Pauta 3, ação rescisória 94, dígito 78 de 2023, relatora desembargadora Adenir Carruesco. Não tenho aqui a divergência. Está lançada, não. Eu justifico porque eu fui convocado para o quórum de última hora, e de última hora eu inseri essa divergência, mas é simples. É apenas quanto à suspensão dos honorários advocatícios em face da justiça gratuita. Desembargador Denis. Tá.
Em razão ao meu voto, a proposta era em razão Mas dos já benefícios tá da no justiça voto gratuita, fica o autor isento do recolhimento das custas processual, e quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, ficam em condição suspensiva. Isso. É o que consta do meu voto. E a divergência não foi inserida, desembargador Tarcísio. A suspensão Me parece já está no que o voto voto do está desembargador de Tarcísio. acordo com a proposta do desembargador Isso. Tarcísio. É. É, razão pela qual a obrigação está certa. Deve ser suspenso, né? Está Exatamente. certo. Então não há divergência. Não. É porque a suspensão são 2 anos, não é isso, doutora? Sim, exatamente. Sim. Correto. Sem Então é divergência. unanimidade. É unanimidade, sem divergência. Então, não havendo mais divergência nas demais matérias, fica ratificado os votos nos termos propostos pelos relatores respectivos. Passamos de imediato já à sessão administrativa, né? Podia dar uma pausinha, porque a doutora Daina está chegando, estava entrando no tribunal agora. Vou suspender por 10 minutos, a doutora Daina está chegando, e ela, como ela está inscrita para participar da sustentação oral, fica suspenso, então, por 10 minutos.
às 9h20. Retornamos aos nossos trabalhos, agora com a pauta administrativa. Considerando a existência de 2 processos que estão em segredo de justiça, nós vamos desligar o áudio do YouTube e também fazer a retirada na sala de audiência, permanecendo apenas as pessoas autorizadas legalmente. Eu vou ficar assim. Doutor Tarcísio, o senhor está conseguindo ouvir bem aí? Ô, Vitor, a imagem que saiu, Eu acho que cortou a transmissão da imagem. Aí, nós estamos vendo o senhor. Então, Tá ótimo, eu estou ouvindo, está bom. O áudio está só aqui, doutora. E para ele. Não, mas ele está só no Zoom. É só quem está no Zoom. Doutor Fábio, está me ouvindo? Está em audiência? Ah, tá. Então tá bom. Pode pregar? Pode. Então, pauta 1, PROAD 7484 de 2023. Processo com pedido de sustentação oral pela presidente da Matra 23, juíza Daina Lanes Andrade. O interessado é o juiz do trabalho, o substituto Luiz Fernando Galvani. Neste caso, eu estou propondo o deferimento do pedido do interessado, a concessão do exercício da atividade em regime de teletrabalho sem acréscimo de produtividade em Cuiabá, conforme artigo 2º, inciso 3º da Resolução Administrativa 233/2022 desse regional e artigo 2º, inciso 4º da Resolução 343/2020. Concedo a palavra à nossa juíza, já cumprimento também, né, nossos cumprimentos à juíza Daina Landes, representante da Associação dos Magistrados Trabalhistas, do TRT 23ª Região. Bom dia a todos. Posso começar? Excelentíssimo senhor desembargador presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, na pessoa de quem eu cumprimento todas as desembargadoras e desembargadores desta corte. Cumprimento ainda o doutor representante do Ministério Público, doutor Bruno, cumprimento os magistrados e servidores desta casa, os ilustríssimos advogados que eventualmente estiverem acompanhando e todos que estão assistindo a essa sessão administrativa, incluo relator e demais desembargadores e julgadores. De modo muito sucinto, eu gostaria de chamar a atenção para algumas especificidades do presente processo, que se trata do PROAD 7484 de 2023, no qual a Matra 23 atua em favor do associado Luiz Fernando Galvani, que pretende o deferimento de condição especial de trabalho com fundamento na Resolução Administrativa 233/2022 do TRT 23, a Resolução 308/2021 do CSJT e a Resolução 343/2020 do CNJ, em razão da necessidade de apoio da rede familiar para a realização de intervenção terapêutica intensiva para tratamento das patologias sofridas pelo seu filho, diagnosticado recentemente com transtorno do espectro autista, TEA, e mutismo seletivo. Segundo o Ministério da Saúde, o transtorno do espectro autista é um distúrbio de neurodesenvolvimento, caracterizado pelo desenvolvimento atípico, manifestações comportamentais, déficit de comunicação e interação, padrões de comportamento repetitivo e estereotipados, podendo apresentar um repertório restrito de interesse e atividades.
Já o mutismo seletivo, por sua vez, caracteriza-se como um transtorno de ansiedade, mais comum entre crianças de 2 a 5 anos, especialmente meninas. As crianças com esse transtorno só conseguem se comunicar com pessoas próximas, parentes, tendo dificuldade em conversar com outras pessoas e em situações especiais, como na escola. Segundo apontado pela profissional médica que acompanha o menor, é necessário que se cumpram 16 horas de intervenção terapêutica semanais, assim divididos em terapia ocupacional, fisioterapia, fonoaudiologia e terapia Denver. A intervenção terapêutica é essencial para o pleno desenvolvimento do menor, bem como uma rede de suporte familiar é extremamente necessária, tanto pelo auxílio aos pais para a realização das terapias, como pela proximidade afetiva do menor, conforme laudo acostado aos autos. Conforme a literatura especializada, esse tratamento é necessário em face da maior plasticidade neural, que se verifica nos primeiros anos de desenvolvimento da vida da criança. E, por isso, é tão importante um diagnóstico precoce pelo aumento dos benefícios e os efeitos dessa intervenção por equipe multidisciplinar e uma orientação adequada aos pais que contribui para a evolução do tratamento. A demora no acesso a terapias pode agravar o quadro da criança e ter impacto no desenvolvimento em todas as fases da vida. Conforme a profissional médica que acompanha o menor, o acompanhamento do quadro clínico necessita ser intensificado para que se possa ser mais efetivo e evite acúmulos de atraso. Na situação em exame, é importante enfatizar que temos um magistrado tardiamente diagnosticado com transtorno de espectro autista, que é genitor deste filho menor, de 4 anos, também diagnosticado com TEA. O magistrado e sua esposa não possuem rede de apoio no estado de Mato Grosso, pois ambos têm familiares e genitores com residência no estado do Rio Grande do Sul. A esposa do magistrado requerente é gerente de projetos do Banco Sicredi e, além de realizar suas atividades de modo presencial, viaja frequentemente para o interior do estado e outras unidades da federação. O magistrado requerente pretende o deferimento da condição especial de trabalho, materializado aqui no teletrabalho, nos moldes das resoluções referidas, em razão da necessidade do acompanhamento terapêutico intensivo de seu filho, que precisa ser submetido a 16 horas semanais de intervenções terapêuticas, o que vem sendo impactado diante da ausência de rede de apoio na localidade da jurisdição do magistrado. Também é interessante ressaltar que o magistrado é juiz substituto volante, sujeito a grande carga de trabalho por não contar com designação fixa e também recentemente diagnosticado com transtorno do espectro autista. Portanto, já convive com as limitações decorrentes de sua condição de pessoa com deficiência. Penso, com a devida vênia, que o caso vertente passa pela ponderação dos interesses em conflito, onde a primazia do interesse público não pode, ao nosso sentir, preponderar sobre a priorização dos interesses da pessoa com deficiência. Os laudos, todos os laudos produzidos e acostados no PROAD, não deixam dúvida de que estão presentes as condições que fundamentam ou enquadram nas hipóteses autorizadoras da condição especial de trabalho, no caso, teletrabalho sem acréscimo de produtividade. O deferimento da condição especial de trabalho, limitada à lotação do magistrado, não irá sanar o principal problema enfrentado por esse núcleo familiar, que é a falta de rede de apoio no estado do Mato Grosso, pois carecem de auxílio para o atendimento pessoal e deslocamento do menor para as muitas horas de sessões de intervenção terapêutica. É importante ressaltar que o exercício da condição especial de trabalho, com autorização para residir em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, de forma excepcional, não acarretaria prejuízo à entrega da prestação jurisdicional. Aliás, o pedido de autorização para o exercício de atividades fora do estado do Mato Grosso não decorre da mera vontade do magistrado requerente, mas é imperativo para o melhor atendimento das necessidades do menor,
que precisa da intervenção terapêutica intensiva e é portador de transtorno do espectro autista e mutismo seletivo, portanto, classificado como pessoa com deficiência. Muito embora o laudo pericial para as condições especiais de trabalho DOC 24 do PROAD ateste que exista estrutura adequada de tratamento na cidade de Cuiabá e conclua não ser imprescindível que se dê em localidade diversa, atesta também que o menor necessita de cuidados e supervisão para as suas atividades da vida diária, estudos e tratamento. Como pessoa com deficiência demanda cuidados extras por sua condição, necessitando de terapias para o seu desenvolvimento. Já o relatório social, DOC 25 do PROAD em questão, não deixa dúvidas de que a família necessita de rede social de apoio, como estratégia para o enfrentamento, contribuindo para que sejam capazes de se adaptar e se organizar em prol da realização do tratamento da criança autista. Assim como considera extremamente benéfica, tanto como rede de apoio, como pelo conforto e afeto, a proximidade dos demais familiares, também considera que o deferimento do teletrabalho em Porto Alegre poderia configurar benefício para a criança na medida que, além de auxiliar na organização da família, para o cumprimento do plano terapêutico, favorece a ampliação da rede de apoio e vínculos afetivos, podendo contribuir para o desenvolvimento físico, psicológico, afetivo, cognitivo e social da criança. Portanto, indene de dúvidas que seria extremamente benéfico ao menor portador de deficiência. Peço vênia ainda para ponderar que não podemos penalizar o magistrado que fez o que era exigido pelos deveres do cargo, pois se mudou para o estado do Mato Grosso em 2019 com sua esposa e filho, à época recém-nascido, e foi colhido pelo inesperado, um diagnóstico de transtorno de espectro autista. Aliás, 2 diagnósticos, de seu filho de 4 anos, que é autista e também apresenta mutismo seletivo, e o seu próprio diagnóstico tardio, que também está no espectro autista. Exatamente porque o magistrado tem se esforçado para cumprir os deveres do cargo, que os tratamentos médicos do menor estão em andamento neste estado, o que não pode, ao nosso sentir, e com a devida vênia, ser obstáculo para o deferimento da condição especial do trabalho na localidade que melhor se amolde às necessidades desse núcleo familiar. O exercício da atividade em regime de teletrabalho sem acréscimo de produtividade previsto na Resolução 343/2020 do CNJ, e em seu parágrafo 2º, preceitua que a existência de tratamento ou acompanhamento similar em outras localidades diversas ou mais próximas daquela indicada pelo requerente não implica necessariamente em deferimento do pedido, já que caberá ao magistrado ou servidor, no momento do pedido, explicitar as questões capazes de justificar a necessidade da sua permanência em determinada localidade, facultando ao tribunal a escolha da comarca ou subseção que melhor atenda um interesse público, desde que não haja risco à saúde do magistrado ou servidor e seu dependente legal. Acabou? Concluindo. Importante salientar que a Matra não se olvida dos deveres do magistrado previstos na Constituição da República e na LOMAN, bem como no Código de Ética da Magistratura, dentre os quais estão o dever de residir na respectiva comarca. Todavia, realçamos que o mesmo artigo 35 da LOMAN estabelece essa obrigação, prevê a possibilidade de autorização para residência fora da jurisdição pelo tribunal, e a existência de dependente menor, enquadrado como pessoa com deficiência, é, ao nosso sentir, um motivo ponderoso e apto a justificar esse regime de exceção. Afinal, com certeza, podemos afirmar que os beneficiários da Resolução 343 preferiam não sê-lo, se isso fosse possível. Por todo o exposto, a Matra 23
Em assistência ao magistrado requerente, reitero os pedidos formulados quanto ao deferimento das condições especiais de trabalho na modalidade teletrabalho, com autorização excepcional para residência em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, por ser tal medida de equidade e que possibilitará o melhor atendimento e desenvolvimento do menor portador de condições de deficiência. Muito obrigada. Nós que agradecemos, doutora Daina. Eu acho que a proposta de voto, todos receberam a nossa minuta, e eu acho que nosso fundamento principal é a nossa coerência em matéria administrativa com os casos anteriores, que nós já apreciamos envolvendo a mesma matéria de fundo. Nós, nas decisões anteriores, nos baseamos na afirmativa da Coordenadoria de Saúde, Felicidade e Qualidade de Vida, pelos médicos que fazem o laudo, que fazem o parecer, no sentido de privilegiar sempre o magistrado, atendendo o fundamento máximo de que a mudança da equipe médica multifuncional que atende o menor gera prejuízos mais adiante. Então, a recomendação é no sentido de manter o magistrado no local em que o tratamento vem se desenvolvendo, não mudar essa situação fática. E nosso fundamento, neste caso, se revela da mesma forma. Ou seja, menino, 4 anos, tratamento tem sido feito em Cuiabá, aqui se desenvolveu, o magistrado também desenvolveu a sua carreira toda no nosso tribunal, e agora, né, faz o pedido no sentido de teletrabalho, que nós reconhecemos, sim, como uma condição especial de trabalho, o deferimento dessa condição de trabalhar, teletrabalho, mas não alterar o status fático da situação de tratamento. Continuar o acompanhamento médico aqui em Cuiabá. Até pelo próprio laudo médico faz essa recomendação. Então, o nosso voto é nesse sentido de deferir o teletrabalho como condição especial de trabalho, mas em Cuiabá. A doutora Eleonora, desembargadora Eleonora, apresentou divergência. Concedo a palavra. Obrigada, presidente. Eu acho que a gente tem que primeiro fazer uma distinção. São 2 necessidades que estão sendo avaliadas. A primeira é a necessidade médica, de acompanhamento de médicos, de enfermeiros, de fisioterapeutas, e a segunda é a necessidade de rede de apoio. Quanto à necessidade médica, eu não tenho dúvida que Cuiabá atenderia plenamente a necessidade tanto do filho do juiz quanto dele próprio. No entanto, quanto a essa segunda necessidade, que todos os relatórios que estão juntados no processo, todos os laudos dizem ser necessário, que é essa necessidade de ter uma rede social de apoio, ele não tem aqui, em Mato Grosso. Os pais dele, os pais da esposa, todos moram em Porto Alegre. Então, ele não tem aqui ninguém com quem ele pode contar para levar num tratamento diferente, para levar no fisioterapeuta, até para propiciar que ele exerça com tranquilidade a magistratura. Essa rede de apoio ele tem em Porto Alegre. E aí, quando o desembargador presidente lembrou que em votações anteriores a gente deferiu dessa forma, para que não haja uma mudança da equipe médica, eu fiquei pensando, eu tenho certeza que os avós do menino vão continuar sendo avós ano que vem, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Será que
em dezembro desse ano, o médico que atendeu ele mês passado ainda vai estar aqui? Vai continuar atendendo? Vai continuar pela Unimed? Ou ele não vai ter que trocar de fisioterapeuta, não vai ter que trocar de enfermeiro, de professor? Nós não temos como ter certeza que essa criança vai continuar sendo atendida exatamente pelos mesmos profissionais a vida toda. Esse seria, sem dúvida, o cenário ideal, que ele tivesse em Cuiabá pais, avós, tios, familiares, que seria a rede social, e, além disso, que tivesse a equipe médica o tempo todo junto com ele, aqui, sem mudar, sem fazer alteração nenhuma. Mas não é o caso. Ele não só não tem a rede social aqui em Cuiabá, como a gente não pode afirmar que a rede médica que o atende nesse momento vai continuar sendo a mesma daqui para frente. E há também uma outra questão relacionada às decisões anteriores que tomamos aqui no Pleno, que é o fato já lembrado aqui pela juíza Daina, de o juiz Luiz ter vindo para Cuiabá. Então, ele trouxe a esposa e trouxe o filho para cumprir as regras nossas internas, trabalhou comigo por algum tempo na Quinta Vara, era um juiz presente, que fazia questão de fazer as audiências presencialmente, sempre que fosse possível. E ele fez isso, se mudou para cá, e por isso ele foi obrigado a começar o tratamento aqui. E, se for de alguma forma trazer algum prejuízo para ele, essa mudança daqui para lá, por conta da rede médica ser alterada, das pessoas que tratam esse menor agora vão serem alterados com essa mudança, eu acredito que é uma mudança que vai acontecer de qualquer forma se ele continuar aqui. É quase impensável que vai ser continuada a prestação de serviço pelas mesmas pessoas, pelos mesmos médicos, a vida toda desse menor. Então, que seja agora, enquanto ele ainda tem pai, avós, tios, parentes, familiares, todos lá junto com o menor, que é um menor com o transtorno diagnosticado e com um agravante, que é o mutismo seletivo. Ele precisa de pessoas próximas e que vão continuar com ele por muitos anos. São pessoas que vão continuar convivendo com esse menor por muito tempo. Então, por essa razão, é que eu estou pedindo todas as vênias. Eu entendo bem como deve ser difícil fazer esse tipo de análise nesse processo, mas o meu voto é no sentido de permitir que o teletrabalho seja autorizado sem a restrição de Cuiabá, para que ele possa residir em Porto Alegre junto com a sua rede familiar de apoio. Desembargador Tarcísio. Senhor presidente, eu estou acompanhando Vossa Excelência, porque, como já referiu, nós temos precedentes nesse sentido, mas agora na sessão me veio uma dúvida. Se está concedendo teletrabalho em Cuiabá ou Porto Alegre, não vejo diferença. Agora, essa questão da equipe médica, cabe à família, aos pais, avaliarem qual a melhor equipe médica, né? Porque eu não vejo sentido teletrabalho, sei, Cuiabá é teletrabalho, pode ser em qualquer lugar. Eu vou pedir vista regimental. Após o voto e a leitura da divergência da desembargadora Eleonora Lacerda, o desembargador Tarcísio Valente pediu vista regimental. Os demais aguardam, né? Os demais aguardam a votação. Próximo. Vamos ler do Fábio agora. Ah, do Fábio. Segredo no final. Só falando alguma coisa de segredo. É segredo. É segredo? Deixa.
Pauta 3, PROAD 9626 de 2023. Relator desembargador Paulo Bairro Nuevo. Sustentação oral pela presidente da Matra 23. Juíza Daina Lanes Andrade, em defesa do reclamado. Eu estou propondo o arquivamento desse procedimento administrativo disciplinar, nos termos do artigo 59 do Regimento Interno da Corregedoria. Presidente, há anotação de divergência? Como é que é? Tem divergência? Por hora não tem, não, né? Eu vou colher o voto individual de cada um. Então, nós vamos declinar da sustentação. Desembargador Tarcísio. Sem áudio, desembargador Tarcísio. Senhor presidente, estou acompanhando a proposta de Vossa Excelência. Desembargador Elinei. Também acompanho a proposta. Desembargador Adenir. Acompanho. Desembargador Aguimar. Também acompanho, senhor presidente. Desembargadora Eleonora. Acompanho. Acompanho. Então, a unanimidade, nos termos propostos pelo presidente, corregedor, o arquivamento desse procedimento administrativo disciplinar. Acho que não tem mais? Não. As demais matérias são a de referendo e ficam referendadas à unanimidade neste ato. Tem só a extra pauta, o processo da Graziela. Tem a extra pauta, tá. O processo da extra pauta, pode anunciar, por favor? Extra pauta 14, PROAD 6472 de 2023. Relator desembargador João Carlos, processo com vista regimental desembargador Tarcísio Valente, suspeição declarada pela desembargadora Eleonora Lacerda. O desembargador Tarcísio devolveu os autos sem divergência, né, do desembargador Tarcísio? Sim, senhor presidente, eu pedi vista regimental. Eu queria analisar com maior profundidade essa questão da limitação ao teto. Acho que é o primeiro caso que o tribunal está julgando. O desembargador João Carlos traz decisão do Tribunal de Contas da União e eu queria analisar com mais profundidade essa matéria. Mas em face da exiguidade do prazo, e eu não vou fazer essa divergência no momento, apesar de achar que o TCU não tem competência para imiscuir matéria do Judiciário, especialmente do Supremo Tribunal Federal. Mas, no momento, estou acompanhando o relator. Ok, então, no termos do regimento interno do nosso tribunal, artigo 77, o relator, ainda que ausente, de forma justificada, já consignou seu voto. Então, não impede que nós façamos a proclamação do resultado. Fica, então, a unanimidade dos termos do voto do relator. A próxima sessão do Pleno, pelo regimento interno, nós temos que realizá-la na penúltima quinta-feira do mês de outubro, que é justamente a destinação da eleição da próxima administração do nosso tribunal. E justamente do desembargador Elinei vai coincidir com a semana jurídica. Então, neste caso, nós vamos ter que abrir uma exceção, né? Só para esclarecer uma dúvida, talvez o secretário possa nos auxiliar. As nossas sessões ordinárias também não têm previsão regimental na penúltima sexta-feira do mês? Ordinária do Pleno? Penúltima quinta-feira, né? Penúltima quinta. Isso. Então, presidente, se nós podemos realizar, alterar a data de sessões ordinárias, vamos supor que não tratem da eleição, e que mesmo assim conste no regimento interno, a minha indagação fica, não poderíamos também alterar essa excepcionalmente para a próxima semana ou para a semana anterior, porque a previsão
da sessão administrativa na penúltima quinta-feira do mês é regimental para todas as sessões. E, justificadamente, em razão dos compromissos da presidência, as sessões são corriqueiramente alteradas, sem nenhum problema. Então, para não prejudicar as atividades da semana jurídica. A data que eu poderia propor, se o pleno aprovar, seria 30 de outubro. Seria uma segunda-feira, depois ou antes. porque na semana seguinte, justamente, colher precoce SJT. Sim. Depois do 19, 26 seria SJT, não teria. Então, seria até 30. Senhor presidente, eu fico em dúvida por conta do nosso regimento interno, porque, embora as outras ordinárias possam ser alteradas, essa daí tem uma consignação específica. A sessão para a eleição vai ser em tal dia. Não sei se a gente poderia alterar isso. Fiquei nessa dúvida nesse momento. É uma questão de... No regimento. Eu acho que o pleno tem autonomia para... Então, para mim, não teria problema de data, qualquer outra, então. Essa é a única dúvida que eu coloco, se a gente poderia alterar uma que está expressamente, ou seja, está marcada. Tem autonomia para... Senhor presidente, o pleno tem autonomia e vem exercendo essa autonomia mensalmente, né, alterando as datas. Inclusive a data da posse, que é a penúltimo dia útil do ano, e normalmente a gente altera também, inclusive, a posse. Então, não vejo nenhum problema, e dia 30 estarei disponível. Não teria qualquer óbice, então. Eu também não. Então, fica para o dia 30? Eu agradeço, presidente. Perfeito. Então, fica marcada dia 30 de outubro, a próxima sessão do pleno. Aliás, será agradeço ao realizada presidente também a eleição e aos colegas. e outras matérias que estiverem. Não, deixa. Mais alguma questão de ordem? Não havendo, então declaro encerrada a 9ª sessão ordinária do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região do Tribunal Pleno, suas pautas judicial e administrativa, agradecendo a presença de todos, doutor Bruno, servidores, meus pares, advogados. Tenha uma ótima quinta-feira, restante de quinta, e um bom trabalho para todos.